E o problema que leva as pessoas a essa queda tão terrível, porque é uma queda com consequências desastrosas. Em primeiro lugar, eu creio que as pessoas subestimam o espírito, subestimam o diabo. Tem uma certa autoconfiança em si mesmas, em si mesmos. E a Bíblia diz que o homem anda por caminhos que os próprios anjos temem andar. E às vezes, aquele homem, aquela mulher se expõe a certas amizades, a certos ambientes que estão sobrecarregados de espíritos e vão na sua autoconfiança de que eu sou uma pessoa de caráter. Isso não acontece comigo. Você não pode, diz o profeta, subestimar o adversário. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. E disse mais o profeta, que o diabo nos estuda. Quando você menos espera, o diabo está te estudando para ver qual o lado mais débil da sua vida, por onde ele pode chegar. Então, o problema que mais leva a essa queda é subestimar o espírito do erro, do adultério, a autoconfiança e, junto com a autoconfiança, o vacilo, se expor. Outro item perigosíssimo é estar fora do seu lugar. Estar aonde você não deveria estar. Andar no terreno do inimigo. Desenvolver conversações com homens, no caso das irmãs, certas liberdades. Nem todos os olhos que te olham são santos. Você pode desenvolver aquela conversação na mais pura sinceridade, sem maldade, sem malícia. Mas do outro lado, você não sabe que tipo de espírito está armado, e você estando fora do seu lugar, vacilando, desenvolvendo esse tipo de amizade, de conversações, estando fora do seu lugar de ser submissa a seu esposo, você acaba se tornando vulnerável. E esse espírito vai como que, no caso de Sansão, Dalila foi fazendo voltas e voltas, e ele foi se aproximando. Em que consiste a tua força? Ah, se amarrares meu cabelo. E ele foi se aproximando cada vez mais do que realmente era o segredo. Sem perceber, quando ele caiu em si, ele tinha contado o segredo, e lá se foi Sansão. Então veja que estar fora do seu lugar. Aí entra a questão também do homem. Podemos usar como exemplo aqui o salmista Davi, um grande homem, inclusive, veja só, um homem segundo o coração de Deus. É aí onde eu entro e volto à questão de que esses problemas, esse perigo não é só um mal de pessoas imorais. Esse é um mal que atinge qualquer pessoa que não vigie e que esteja fora do seu lugar, pode ser atingido e acometido por uma desgraça dessa, que vai estragar, quem sabe, sua vida para o resto da vida. Veja que Davi, um bom homem, mas a Bíblia diz que Israel estava em batalha. E observe vocês que era costume naquela época que os reis fossem adiante, fossem junto com o exército para as batalhas. Mas Davi ficou em casa. Davi estava ocioso.
Enquanto Israel estava pelejando, ele estava dormindo, vamos dizer. E lá, em um certo dia, Davi saiu no seu terraço, saiu ali na sua sacada do palácio, como muitas outras vezes ele saía. Mas, como eu preguei outro dia uma mensagem com o título O Visitante, naquele dia foi um dia diferente, porque havia um visitante com ele. E era um espírito do mal que estava visitando ele, e esse espírito errado estava o visitando por consequência da brecha que achou, que foi ele estar fora do seu lugar, ocioso, faltando com a vigilância. E ao passear ali pelo seu palácio, pela sua sacada, ele vê pela janela da casa vizinha Betseba tomando banho. Se fossem outras oportunidades, quem sabe muitas vezes ele tinha andado por ali, e quem sabe até tinha visto, mas virou seu rosto. Por quê? Porque ele não estava fora do seu lugar, porque ele estava debaixo da unção, da proteção de Deus, e Deus era com ele. Mas agora, estando ele fora do seu lugar, ocioso, o diabo teve uma oportunidade de estar junto dele. E já o seu olhar foi diferente das outras vezes. Não virou o seu rosto, se demorou naquele olhar. E logo em seguida, Satanás começou a trabalhar em sua mente, formando imagens, formando certos quadros. Ele teve a oportunidade de rejeitar isso, mas ele foi se demorando. E aí que é o grande perigo. O profeta diz assim, que um soldado que está numa guerra está sujeito a levar um tiro. Ninguém está livre de ser atingido por um espírito tentador. Inclusive, a Bíblia diz que o próprio Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Então, eu não estou livre, você não está livre de um espírito, uma seta do diabo tentar te atingir. Mas, como disse o profeta ao irmão Grimm, ele disse, você não pode impedir que pássaros venham voar sobre sua cabeça. Ou seja, não podemos impedir que certos pensamentos venham. Mas disse o profeta de Deus, você pode impedi-los de fazer ninho em sua cabeça. Ou seja, refutar aqueles pensamentos, não se demorar diante daquilo, olhar para Deus, virar o seu rosto, porque o primeiro olhar para o erro é inevitável, mas o segundo olhar é diabólico. E a partir do segundo olhar, você começa a entristecer o Espírito de Deus. E então os pensamentos começam a ser alimentados e faz com que o Espírito do Senhor alce voo. E uma vez você sozinho, sem a proteção de Deus, Satanás fará de você o que ele quiser. Você vai se despertar depois que tudo foi rebentado. E aí vai botar a mão na cabeça, como muitos, e diz, meu Deus, como isso aconteceu? Como pôde isso acontecer comigo? E veja que o grande problema é que Satanás, lembra que o tema é adultério e suas consequências, ele empurra a pessoa para o erro. Ele prepara, ele enfeita o prato, ele seduz, e depois que ele consegue te fazer errar, ele te joga como um lixo e ele primeiro facilita o erro, e depois de errar, ele dificulta ao acerto. Ele vai te cobrir
te metralhar de pensamentos negativos, de medos, de inseguranças, de vergonha, como por exemplo, e agora como vou acertar isso com minha esposa? O que vai ser do meu casamento? O que ela vai pensar de mim? O que o pastor vai pensar? E logo, se a igreja souber como que fica, então Satanás vai trabalhando. Mas se alguém que está me assistindo tem caído numa desgraça dessa, diga um basta para o diabo nesses pensamentos e pense, de que me adianta eu, agora por medo da consequência, da vergonha, carregar essa mancha comigo, sabendo que um dia eu vou ter que me deparar perante Deus? E como disse o profeta, a morte não muda o homem. A morte somente muda a pessoa de lugar. Mas se ela morrer como mentiroso, ela passa para outra dimensão como um mentiroso. Se ela morrer como uma adúltera, ela passa para outra dimensão como uma adúltera. E ela vai ter que encarar a Deus como um adúltero. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Então, seja o que for, você tem que encarar, acertar. Não com meias palavras, mas acertar totalmente. E saber que Deus se responsabiliza também por um coração sincero, em prover as coisas, em salvar o seu casamento e assim por diante. E se porventura, em algum caso, o casamento se rompa, o importante é você não perder a Deus, porque essa vida passa, mas a outra vida é eterna.